Festa de todos, dos torcedores ilustres e da multidão empolgada. Tem gente que fala que a gente está vivendo no Brasil uma primavera feminista, uma primavera das mulheres, por causa de manifestações recentes que têm acontecido no país, relacionadas à cultura do estupro, ao assédio, à violência contra a mulher. Hoje o Fla-Flu vai debater o feminismo e para falar desse assunto a gente tem aqui duas pessoas bastante importantes no tema. A Sarah Winter, eu posso dizer assim, que é uma considerada ex-feminista e antifeminista. E a Sâmia Bonfim, que é feminista. Eu queria começar com uma pergunta para vocês. Eu queria que vocês se definissem. Então, o que é ser feminista e o que é ser ex-feminista ou ser contra o feminismo? Quem pode começar? Pode começar, Sâmia. Sâmia começa falando sobre o que é ser feminista. Boa tarde, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando de um tema tão importante e tão necessário para todas as mulheres, mas, na verdade, para toda a sociedade brasileira. O feminismo é um movimento social e político que luta pela igualdade de gêneros e pela libertação das mulheres. E eu acho que os últimos acontecimentos no país têm demonstrado a importância e a força do movimento feminista. Então, tem alguns casos midiáticos que eu acho que foram bem emblemáticos do que significa a necessidade de lutar pelos direitos das mulheres. Por exemplo, o que aconteceu recentemente com a Luísa Brunet, que ela denunciou que seu ex-namorado, seu ex-companheiro a agrediu. Isso, na verdade, é uma realidade que acontece com várias mulheres, mas que, infelizmente, não tem as mesmas condições que ela tem de ir a público, de fazer a denúncia. Ou então, por exemplo, o caso do estupro coletivo que aconteceu com aquela adolescente no Rio de Janeiro, que foi um caso que gerou ampla comoção nacional graças ao movimento feminista. Inclusive, a própria adolescente, num programa de TV, ela disse que ela, pessoalmente, não tinha pensado em fazer a denúncia. Mas as feministas nas redes denunciaram por ela, justamente porque a gente, se ajuda, a gente faz sempre mobilizações para proteger e ajudar as mulheres contra a violência e contra o machismo. Então, acho que esses dois exemplos mostram do que se trata o movimento feminista e qual que é a importância. É por isso que eu me reivindico feminista. Eu participei, das manifestações no final do ano passado contra o PL 5069, que também eram contra o Eduardo Cunha, que foi o autor do PL, mas que também é um corrupto, que ataca os direitos humanos, ataca os direitos da população, mais recentemente também das manifestações contra a cultura do estupro. E eu acho que eu faço parte, na verdade, de uma geração que tem reconstruído a cara do feminismo, que tem feito ele se ampliar, se transformar em coletivos feministas nas escolas, nas universidades, nas redes sociais. Sâmia, você faz parte de um coletivo feminista, Isso, é um coletivo feminista chamado Juntas, que é um coletivo nacional de mulheres. Legal. Sara? Bom, primeiramente, obrigada pela oportunidade. Eu acho que a TV Folha é muito corajosa de me chamar para esse debate, porque quando eu era feminista, eu estava sempre nas mídias em geral, estava sempre na televisão. E depois que eu deixei de ser feminista, nunca mais ninguém me chamou. Acredito que pela falta de interesse da propagação das minhas ideias atuais. Então, eu fico muito feliz que a TV Folha não tem um rabo preso com isso. Eu não me defino como antifeminista, mas eu sou uma ex-feminista. Eu fui uma pessoa que entrou no meio feminista, entrei pro Fêmen, depois saí do Fêmen, convivi muito com outros feministas em espaços feministas e não gostei do que eu vi lá. Eu tinha uma expectativa do movimento e o movimento não supriu as minhas expectativas, assim como não supre a expectativa de outras mulheres. E resolvi deixar isso, assim, para ser um pouco mais clara. Eu achei que o feminismo fosse um lugar, um espaço onde eu fosse encontrar mulheres que tiveram as mesmas experiências de vida que eu. Por exemplo, eu vim de uma família de classe média baixa, eu vi a minha mãe e meu pai sofrer violência doméstica por parte de um irmão meu que é viciado em drogas, que é viciado em crack, cocaína. Sofri muito, tive que sair de casa, ameaçada por esse irmão, acabei parando na prostituição, sofri um estupro e por conta do meu contexto histórico eu acabei conhecendo o movimento feminista e fiquei encantada com aquilo. Achei que se eu fizesse parte do movimento, se eu convencesse outras mulheres a se tornar feminista, nada mais do que aconteceu comigo fosse acontecer com ninguém, mas infelizmente lá dentro eu conheci ideias que
que eu não gostei, que aos poucos eu fui vendo que pra mim, pra pessoa Sara, eram coisas erradas e eu, com a graça de Deus, consegui me afastar. Pode complementar. É que eu queria entender quais são as ideias erradas, porque acho que o seu perfil de mulher é, infelizmente, o perfil de várias mulheres no Brasil. Sim. Que passam por, enfim, eu também sou de origem humilde, minha família também é de classe média baixa. Felizmente não tive Violência doméstica não é uma exceção. Violência doméstica, não, particularmente, eu não tive a mesma experiência, mas tem muitas mulheres que estão no feminismo, ou que infelizmente ainda não conheceram o feminismo, que têm a mesma realidade que você. Sim. Mas eu queria entender por que é que, enfim, você teve experiências ruins no feminismo, porque se é justamente para superar essa realidade infeliz de várias mulheres que a gente luta e a gente se organiza, que me estranha muito dizer Talvez seja, assim, nos livros, no academicismo, a teoria feminista ela é muito linda, mas os espaços, eu sei que você conhece os espaços feministas, isso. Então, assim, tudo que eu, e não sou somente eu, porque eu estou escrevendo um livro agora só sobre histórias de ex-feministas, e eu descobri que o Brasil é cheio dessas pessoas, dessas mulheres. Eu conheço várias. Mas o que concretamente vocês alegam? Porque dizer que é você frequenta grupos online, por exemplo. Então, acredito que você já tenha visto várias vaquinhas de meninas, uma ajudando a outra, para comprar Citotec ou outras drogas abortivas. Então, eu presenciei isso muito, tenho provas, está andando com processo para tentar, enfim, toda essa máfia de Citotec. Então, assim, distribuição, facilitação de aborto é crime. Então, o incentivo ao uso de drogas muito forte, porque eu acredito que você sabe que... Drogas? Como assim drogas? Drogas ilícitas. Então, Sara, é que eu não entendo. Eu imagino que você deva ter tido alguma experiência frustrante em algum grupo que se dizia feminista, mas porque nada disso que você está falando tem a ver com o movimento feminista. Não, porque... O feminismo é um movimento social que luta pelos direitos das mulheres, então, no campo do trabalho, da política, contra a violência, contra o assédio. Não tem nada a ver com o uso de drogas, não tem nada a ver com a distribuição de remédios. A gente luta, inclusive, pela legalização do aborto. Isso eu concordo com você. Mas ao mesmo tempo que vocês lutam pela legalização do aborto, existem, e não são poucas, muitas feministas organizadas na internet para facilitar o aborto, tanto para fazer vaquinha para outras meninas comprarem Citotec para abortarem sozinhas, quanto para pagar clínica clandestina. Não, na verdade o que acontece é que existe uma máfia no Brasil que controla as clínicas de aborto e que controla o tráfico de Citotec. É disso que se trata o aborto ilegal no Brasil. Só para a gente deixar claro, aqui eu estou entendendo que a gente está falando que as feministas elas são a favor da legalização e da descriminalização do aborto, Sim. Isso faz parte da pauta. E o movimento contra o feminismo, algo assim, estou tentando entender. Não existe um movimento que seja que você falou que está conversando com outras mulheres. Existem mulheres que não concordam com a teoria feminista. Que não concordam com a teoria feminista. Então, quem não concorda com a teoria feminista, uma das causas é porque é contra o aborto. Você não está entendendo. Não existe um movimento organizado contra as feministas. Existem pessoas, cidadãos, que não concordam com pautas feministas. Por exemplo, eu acho que a pauta que ela diz que é feminista, por exemplo, contra a violência à mulher, contra estupro, isso não são pautas feministas. O feminismo ele se apropriou dessas pautas. Essas são pautas de qualquer cidadão de bem. Assim, qualquer cidadão de bem é contra... Nem todos os cidadãos de bem. Quais são as pautas feministas? Todos os cidadãos de bem. Porque, por exemplo, você faz parte de uma organização, de um partido político, você tem aliados que se consideram cidadãos de bem, mas que fazem declarações em favor da cultura do estupro, como é o caso do Jair Bolsonaro, por exemplo. Como é o seu caso, por exemplo. Que está sendo processado por ter incitado ao estupro da deputada Maria Rosário. Ou então o caso do próprio Alexandre Frota, que também está na sua organização. Seu caso, por exemplo, que foi a você, Sâmia, você é do PSOL, não é? Correto? Do PSOL, um partido feminista. E aí a gente vê pessoas do próprio PSOL e de outros movimentos de esquerda, porque eu acredito que você é do movimento de esquerda, assumidamente, que também defendem estupradores, como o caso da senhora Maria do Rosário, que estava defendendo o estuprador Champinha. Naquele momento de conflito com o Jair Bolsonaro, ela o chamou de estuprador. Então não é de hoje que a gente vê, calma aí. Não é de hoje que a gente... Não estou confundindo. Primeiro que a Maria do Rosário não é uma
deputada do PSOL, a gente Não é do PSOL, não por tem isso eu nada a ver falei com de isso. movimentos de O que eu esquerda tô em dizendo é que geral. você está dizendo assim, as pessoas de bem, elas são contra a cultura do estupro. Claro, toda e que pessoa as de bem. feministas se apropriam das pautas. Com certeza. Mas, na verdade, os seus aliados são as pessoas que estão contra as pautas do feminismo, que são pautas de direitos humanos, Que são pautas pelos de direitos das mulheres. Eu não aborto. consigo entender como você diz que você é contra a cultura do estupro se você se alia como um Primeiro- cara como Bolsonaro, por primeiro exemplo, porque eu não que é acredito- reconhecido como um sujeito que não Primeiro- somente isso, mas que atacou frontalmente os direitos Moça, humanos. calma, deixa eu na falar votação também. do impeachment, por exemplo, Vamos quando ser- ele fez um elogio ao torturador brilhante Ustra. Vamos ser isso um pouco não é mais, ser um cidadão de mais bem. pacífica. Você, por exemplo, você quer ser pré-candidata. Se você não deixar outros pré-candidatos a falarem, você como é que Peraí, você pretende Sara, ser eleita? Sara, Então, calma, calma, é que acho que a gente tem que calma. se focar Eu no acho- tema do feminismo. Isso, eu acho que a gente tem que... Da pré-candidata. Eu acho que a gente eu tem queria que se voltar ao focar assunto aqui aqui que a gente Vamos passou, em ser um pouco mais na questão do aborto. respeitosa. Não, Sim, você tenta falou, voltar pro você tema. falou que você se sentiu frustrada quando você encontrou, quer dizer, o aborto seria a pauta do movimento feminista e aí você se sentiu frustrada por... Não, eu queria que me você senti falasse frustrada um pouquinho por disso. várias razões. Então, por Quais exemplo, razões? Eu queria que eu você expusesse entrei um pouco no mais. feminismo achando que fosse um monte de mulher organizada para ajudar e fazer com que outras mulheres não passassem por esse tipo de situação. Quando, na verdade, todas as pessoas que frequentam... Como o aborto, por exemplo? Que tipo de situação? Não, situações de violência doméstica, de estupro, de exploração sexual, de turismo sexual, de prostituição, essas questões por aí. E aí, quando a gente realmente frequenta esses espaços de maneira bem honesta, a gente começa a se deparar com coisas que eu, por exemplo, nunca imaginei que fossem cabíveis. Então, nesses espaços existe uma espécie de pirâmide de opressão. Parece ridículo, mas isso acontece. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa branca, eu não tenho voz nenhuma dentro do movimento. Ninguém vai me respeitar. Se eu sou uma pessoa negra, pronto, agora eu tenho voz. E as meninas que procuram o movimento feminista, em suma, as meninas mais jovens, são mulheres que, infelizmente, eu sinto muito por isso, passaram por situações traumáticas e, como eu, veem no feminismo uma espécie de ajuda. Quando elas entram nesses movimentos, começam a ter influências em que você acaba tendo a sua religiosidade descreditada, a sua estética desconstruída, um pouco que você tem de moral e de bons valores desconstruídos, a ideia de família é desconstruída, a heterossexualidade é desconstruída, então a ideia de lesbianidade política, quando me deparei com isso, eu achei que a Sâmia... um absurdo a ideia de que todo homem é um estuprador em potencial. Eu queria que a Sâmia... Vamos parar aqui, que a gente já avançou em várias questões interessantes. Eu queria que você comentasse um pouco isso. Quer dizer, existe uma ideia, e isso é muito forte, né, que o movimento feminista... primeiro que eu entendo que ele não é só de mulheres, né? Ele é um movimento que também tem homens. Não. Então, que apoia o movimento feminista. Isso não é consenso no movimento feminista. De maneira geral, são as mulheres que se engajam. Tem organizações que incluem os homens, mas isso não é consenso, porque o foco é a luta pelo direito das mulheres, Então, e são as mulheres também, que se organizam e que estão mas que não de frente. necessariamente é uma luta só feminina, ela pode ser uma luta também de homens. É que é uma luta de toda a sociedade, pela transformação da sociedade, para que a gente não viva mais numa sociedade patriarcal e machista, para que as mulheres tenham condições de ter liberdade, saúde e direitos. Agora, e aí a Sara estava falando que ela encontrou mulheres, né, que passaram mesmo a situação tal de violência. Como que você vê o movimento feminista? Então, é um movimento só de mulheres que passaram violência, que prega, ela estava falando, que prega a questão da homossexualidade, Família, que ela falou. a questão da família, como que você... Desconstrução da família. Desconstrução da família, desconstrução da imagem. De ideologia de gênero, então são várias Como que você coisas. vê isso? Tá, bom, o movimento feminista, na verdade, ele é um movimento muito plural, muito amplo, inclusive tem diversas vertentes, tem vertentes que não aceitam homens, tem vertentes que dialogam com homens, mas, de maneira geral, a gente tem um consenso de que a gente vive numa sociedade patriarcal e machista e que é preciso lutar e se organizar para conquistar os direitos das mulheres, no campo político, econômico, da saúde, enfim, em todas as áreas da sociedade a gente tem desigualdades com relação aos homens.
Primeiro eu queria comentar sobre essa questão da pirâmide das opressões. Eu acho, na verdade, que você não entendeu muito bem, porque isso, na verdade, significa que tem mulheres que têm especificidades de experiências que outras pessoas não têm. Por exemplo, eu sou uma mulher branca, eu não sei o que é sentir o racismo. Então, as mulheres que são feministas negras, elas pautam esse tema e elas lutam pelas questões específicas, porque elas têm uma realidade diferente da minha, diferente da Sara, que é branquinha, que é loirinha, que tem uma outra realidade social e econômica, que tem uma outra forma de encarar. Não é um movimento de mulheres que só vai ouvir a mulher negra. O que você está falando é que cada que as mulheres grupo têm tem uma demanda diferentes e que tem diferentes. Então, E não existe essa hierarquia e essa pirâmide que ela colocou. O que existe é o respeito e a compreensão de que somos várias mulheres com diferentes pautas, mas todas unidas justamente porque a gente tem a mesma compreensão de como a sociedade se estrutura. Sobre esse tema da gente ser contra a família, na verdade, muito pelo contrário. A gente é a favor de todas as formas de família, de famílias de casais homossexuais, casais heterossexuais, inclusive de mãe solo, porque infelizmente essa também é a realidade de várias brasileiras, que os pais das crianças acabam abandonando os seus filhos. A gente luta para que todas as pessoas tenham o direito a constituir as famílias que elas quiserem, a viver da forma como elas quiserem. Então, na verdade, a gente fala que é um movimento social pelos direitos humanos, mas especificamente sobre as mulheres, porque a sociedade nos coloca em outra situação. E essas experiências traumáticas que ela disse que viveu, eu acho que é porque, na verdade, ela nunca participou de um movimento feminista de verdade. Eu acho que assim, não é isso, por exemplo, que os maiores jornais brasileiros e do mundo dizem sobre a minha pessoa. E é muito engraçado que você fale, né, sobre essa união das mulheres. Sâmia, assim, com todo respeito, o seu discurso sobre o feminismo é lindo. E eu, mais do que ninguém, que perdi 4 anos da minha vida nessa, queria de verdade, queria muito mesmo que isso fosse verdade. Mas, por exemplo, o que acontece na boa e na real, assim, quando uma feminista discorda com a outra? É uma guerra de egos sem fim. É uma baixaria pior do que BBB, Fazenda, é horrível. Nossa. Então, as feministas radicais fazem páginas expondo as feministas interseccionais, as liberais fazem páginas expondo as radicais, então é uma guerra sem precedentes. Quando, por exemplo, uma feminista branca discorda de uma feminista negra, imediatamente a feminista negra chama a branca de sinhá e outras palavras pejorativas. Então, assim, se você, dentro do movimento feminista, quanto mais opressões você tiver, se você for negra, mãe solo, né, que tem essas... A gente não pode falar mãe solteira porque é feio, né, politicamente incorreto. Não é feio, mas é que é um... Eu já sei, sim. Considerando a condição da mulher. Tudo Nossa, bem. mas que desrespeito com a realidade de tantas mulheres. Você não porque pode eu fui mãe solteira. Então, mas você sabe quais são as condições que as eu acho que é muito mais, eu acho que é muito mais importante a gente focar na vivência. Não, eu acho que é muito mais interessante a gente focar na vivência de uma mãe solteira do que na palavra que você vai usar, mãe solteira, mãe solo. Acho que, mas você, por exemplo, problematizou, tudo bem se você quiser usar mãe solteira. O importante é você se sensibilizar e atuar para ajudar a condição dessas mulheres. Então, eu fiquei 4 anos no meio feminista, rodei o Brasil, conheci muita gente. E é muito triste que o feminismo ele se resuma só em atos de sair pra rua, de atos midiáticos. Eu queria, por exemplo, as organizações que realmente ajudam a mulher no Brasil são instituições religiosas que tanto as feministas criticam, batem em cima, humilham, Sara, para só um minutinho, eu queria só parar aqui e fazer uma ponderação, que a gente está vendo, que acho que a gente chegou aqui num acordo, que não existe um movimento feminista único. Porque até eu comentei, né? Tem homens que participam do movimento feminista, em alguns grupos e alguns não. E eu entendo que existem grupos mais radicais, grupos menos radicais. Sim, são as diferentes vertentes. Um grupo que é considerado radical pelo que eu acompanho um pouco, é justamente o grupo Fêmin, que é um grupo que você fez parte. Eu queria que você falasse um pouquinho se você concorda com isso, que não existe um movimento feminista único. Na verdade, seria interessante ouvir as duas falarem sobre isso, e sobre essa questão de, dentro do feminismo, ter divergências. Então, tem feministas que não querem a participação de homem, tem feminista que quer, tem feminista que não concorda com o Fêmin, tem feminista que concorda. Quer dizer, lembrando que o Fêmin é um movimento que surgiu na Ucrânia, né, Sara, é isso? E é bastante midiático, né? As mulheres usam bastante do corpo para chamar atenção. E você foi a pioneira do Fêmin no Brasil nessa sua trajetória feminista. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, quer dizer,
Você enxerga que o Fêmen era um extremo? Você enxerga o movimento como uma coisa única? Não acho que o Fêmen seja um extremo, porque aqui no Brasil nós temos pessoas que fazem coisas piores do que o Fêmen faz. Então a gente vê feministas, por exemplo, defecando em fotos de outras pessoas, vomitando, urinando, pichando igreja, pichando partes de propriedade privada. Então acho que aqui no Brasil, costurando suas partes íntimas, com mutilação genital. Então acho que aqui no Brasil a gente conseguiu superar o Fêmen, o que eu achava que era impossível de acontecer. O Fêmen é um movimento feminista da Ucrânia. Aqui no Brasil, muitas meninas disseram que o Fêmen não é feminista, apesar de que todas as pautas do Fêmen eram as mesmas aqui no Brasil. Então, a única diferença... O Fêmen não era feminista? Eu não entendi. Fêmen é um movimento feminista. Elas se reivindicam neofeministas, eu queria entender o que é isso. Então você pode ligar para elas, perguntar. Não, é que você já fez parte do Fêmen, eu quero que você me explique, porque pra eu mim saí não faz disso. Então, mas quando você fazia parte, você não sabia o que significava? É o que elas falavam, só que era um feminismo mais midiático. Que elas, eu acho que é justamente disso que se trata. Que é exatamente do que se trata também. É por isso que talvez a sua relação com o feminismo tenha sido tão frustrante, porque o feminismo não é para ser algo midiático, não é pra gente ganhar dinheiro, não é pra ganhar fama, mas é pra lutar pelos direitos das mulheres. Se você odeia tanto assim o feminismo, deve ser porque você não encontrou no feminismo espaço para se projetar, para poder ganhar dinheiro, e com certeza agora, sendo uma antifeminista, estando ao lado do Bolsonaro, escrevendo esses livros, dizendo essas barbaridades todas, eu tenho certeza que você deve estar ganhando muito mais dinheiro, mas não é para isso que o feminismo serve, ainda bem. E eu acho que, inclusive, você devia respeitar mais a história de luta das mulheres, porque se não fosse o feminismo, nós três, por exemplo, não estaríamos aqui podendo debater publicamente, a gente não estaria ocupando a política, a gente não poderia votar, a gente não estaria no mercado de trabalho, que, por exemplo, a gente não teria direito à pílula do dia seguinte, não teria direito a contraceptivos, não poderia nem pintar o seu cabelo, que é muito bonito, inclusive, a gente não poderia fazer uma série de coisas. Então, acho que você devia respeitar mais o movimento feminista, porque você o coloca como se fosse um espaço para ganhar dinheiro. Não é nada disso que se trata. Isso é bastante ofensivo. Inclusive, Sara, você tem um hábito de andar com pessoas que se utilizam da ideologia, da fé e dos desejos das pessoas para enriquecer. Como é o caso, por exemplo, dos seus correligionários, das pessoas com as quais você conversa. Você disse que a gente é contra a religião das pessoas, que a gente distrata, não é nada disso. A gente é a favor de que as pessoas tenham o direito de exercer a sua religião, a religião que quiser, inclusive, e se não quiser exercer religião nenhuma, elas também têm esse direito. Só que o que a gente não admite é que as pessoas se utilizem da fé alheia para ganhar voto e para ganhar dinheiro. Que é disso que se trata a movimentação e o giro que você deu para se dizer antifeminista. Eu acho que é importante isso você colocado, porque você desrespeita justamente um movimento que tem história, que se não fosse ele, a gente não estaria nem aqui para poder debater publicamente sobre um tema que é tão necessário para a vida das mulheres. É engraçado, por exemplo, que as feministas colocam nas suas contas muitos direitos que hoje nós temos, o que na verdade não tem nada a ver com o feminismo, parte somente de iniciativas civis. Você sabia que a pessoa responsável pelo voto, pelo sufrágio aqui no Brasil foi um homem? Sim, justamente porque eu agradeço o movimento de mulheres. E sabe por que foi um movimento homem? De mulheres? Mas sabe por que foi um homem? Porque justamente não tinha nenhuma mulher que ocupava o cargo dele para poder. Porque se tivesse, certamente a iniciativa teria partido de outras mulheres. Mas a iniciativa eu agradeço partiu ao movimento de mulher. Não, a iniciativa partiu do movimento de mulheres que arrancou uma conquista. E a gente sabe que assim, para quem minimamente, enfim, se envolve com movimentos sociais e que vive a vida da população brasileira, que sabe que é uma vida muito dura, de retirada de direitos, muitas vezes de pobreza, a gente sabe que o governo e os políticos não nos oferecem nada, a gente não ganha nada de graça. Tudo é à custa de muita luta e de conquista de movimentos sociais. E eu agradeço muito as mulheres feministas que me antecederam e as que estão comigo na luta, porque a gente ainda tem muito mais para conquistar, Sara. Eu te pergunto, por exemplo, se você não sensibiliza com o caso da luta... Aqui tem que ser um debate, eu ia te fazer uma pergunta agora. Então deixa eu responder as coisas que você falou. Porque eu não gosto de cortar. Eu te falei que, olha, eu não gosto de cortar as pessoas, porque minha mãe, ela me ensinou a ser bem educada. Então, quando você pergunta uma coisa pra mim, eu vou responder pra vocês. Então eu corto e passo a voz pra você. Isso, não precisa se alterar. Fica calma, tá bom? Então, assim, você me acusou de estar recebendo dinheiro. Não.
Eu Sim. disse que você tem correligionários, que são pessoas que se apropriam da fé alheia para ganhar voto e ganhar dinheiro. Não, e você você está falou indo que para o eu- mesmo caminho, que se é a eu- sua olha, opção. Quando eu era feminista, eu recebia muito convite para TV, onde eu ganhava dinheiro. Eu recebia muito convite para fazer presença VIP em vários lugares, ganhava dinheiro. E depois que eu saí do feminismo, nunca mais apareceu mais nada. Inclusive, quando eu tive o meu filho, quantas feministas não foram com meu filho, com 30 dias de nascimento, eu chamei o meu filho de estuprador em potencial. Então, assim, eu acho que não existe um limite dentro do movimento feminista. A partir do momento que você discorda com qualquer pauta, você vai ser linchada. Geralmente isso acontece pela internet. Você vai ser linchada até você pedir perdão e concordar com a pauta. Se você não concordar, elas vão te linchar até você ter vontade de se matar. Porque não existe essa palavra tão bonita, a palavra diversidade. Dentro do movimento feminista, isso não existe. Você vê pelo comportamento da Sâmia. Quando eu começo a falar sobre qualquer coisa, imediatamente ela começa a falar e não me deixa concluir o raciocínio. Eu, como não gosto de cortar... A gente Eu não estava justamente falando que o movimento ele é diverso na sua Ele na pode sua ser característica, diverso, porque ele pode ser diverso porque tem pessoas... Ele é diverso como a nossa sociedade brasileira. Nós temos ricos, nós temos pobres. Por exemplo, a Sâmia, ela não é pobre. Ela não está aqui porque ela é Sou pobre. de classe média. Você é de eu sou classe pobre, eu média, tenho trabalho 8 horas por concursadas, dia, sou pessoas... concursada. Então, exatamente. Você, por Exatamente. exemplo, como um feminista... Eu tenho uma realidade, infelizmente, diferente de muita gente. Feminista, que luta pela diversidade, você não acha que, por exemplo, aqui, para estar protagonizando o movimento na TV, poderia ter sido escolhida uma feminista negra, lésbica? Você não acha que o feminismo estaria sendo mais representado, melhor Mas representado? isso não é o que você criticava? Não, mas eu tô justo pela minha vivência com o feminismo, é isso que eu tô perguntando pra ela, porque eu vivi isso na minha pele e saí de lá completamente traumatizada. E não fui só eu, por isso que eu tô escrevendo esse livro. Quando você não concorda com uma pauta, os movimentos de esquerda funcionam assim, eles vêm com uma cartilha ideológica que você tem que seguir. Então, por exemplo, se você é feminista, você não pode ser contra ideologia de gênero, você não pode ser contra a redução da minoridade penal, redução da maioridade penal, você não pode ser contra, você não pode ser a favor do armamento civil. Então, se você discordar de qualquer pauta, pronto, você é nazista, fascista, todo esse tipo de coisa. Então, meu maior questionamento é, onde está a diversidade? Porque partindo do pressuposto que as próprias mulheres do movimento às vezes têm medo de expor a sua real opinião para suas companheiras, poxa, isso daí já não tem mais a ver com liberdade. Ser feminista é ser de esquerda e não ser feminista é ser de direita? Não pode ser, existe uma feminista de direita ou uma não feminista de esquerda? Existem feministas que se dizem de direita, que são de uma tradição liberal, que não é meu caso. Eu acho que o feminismo e a esquerda são movimentos que andam casados, porque a gente luta por um outro modelo de sociedade, porque no modelo atual, da forma como a economia é organizada, da forma como o Estado é gerido, não é possível que as mulheres tenham os seus direitos plenamente. Mas tem mulheres que têm uma outra leitura. Como eu disse, o movimento feminista, ao contrário do que a Sara estava dizendo, ele é muito amplo, ele tem diversas vertentes e essa é a minha visão. Eu acho, inclusive, que ela, enfim, era de esquerda, teoricamente, aí pouco tempo depois ela decidiu virar de direita. Você poderia, inclusive, ter continuado reivindicando algumas autoras do feminismo, algumas tradições, mas acho que ela preferiu virar completamente para o outro lado, porque a impressão que eu tenho é que dá mais holofote não ser feminista do que ser mais uma das mulheres feministas que estão na luta e que estão na rua. E sobre o fato de que se não seria melhor ser uma mulher negra, uma mulher lésbica aqui, bem, eu não estou aqui representando a totalidade do movimento feminista, como eu disse, existem várias vertentes, existem várias mulheres com diferentes pensamentos, ideologias. Eu estou aqui como uma representante do coletivo Juntas, como uma mulher que tem se organizado, que tem lutado, que tem se envolvido com uma série de lutas. E eu acho assim, a gente não é contra que as mulheres elas possam ter a opinião que elas queiram ter. Inclusive, Sara, eu desejo sorte para que você, enfim, siga nesse caminho, no PSC, vendendo livros. Eu espero que seus livros sejam mais bem escritos, e estruturados e argumentados
do que aquilo que você sabe se eu coloca tiver a mesma aqui, oportunidade de mas dificuldade eu que você teve, espero talvez. que você consiga se sensibilizar cada vez mais com os direitos das mulheres, porque eu acho que é disso que se trata o momento que a gente vive na sociedade. Por exemplo, recentemente teve o caso da menina que sofreu um estupro coletivo no Rio de Janeiro. Sim. E eu queria que você falasse um pouco disso, assim, se eu você me queria permite. sou uma Porque boa. eu acho que esse caso do estupro coletivo, ele é muito sintomático da necessidade do movimento feminista. Sara, eu não queria que fosse você a nossa falasse mobilização, um ela não pouquinho teria disso, nem ido pegando o para gancho fazer a da denúncia Sâmia, na polícia. e falar, quer dizer, você se coloca contra o direito das mulheres, como que você acha, você entende que existe uma cultura de estupro? O que você entende do que acontece com as mulheres? Eu acho um absurdo as pessoas acharem que só as pessoas feministas que são contra essas pautas que eu já falei, como estupro, violência doméstica. Existem pessoas que têm bons valores morais. Sim. Sâmia, deixa eu falar, por favor. Não, mas é só Ela tá para dizer que perguntando não pra são mim. só as feministas que se organizam e que lutam, que são contra a cultura do Engraçado, porque estupro. você falou tanto pra mim sobre holofotes, Fica à mas vontade, você fica à me corta vontade, toda hora. Se Sara, você pode quiser falar. aparecer, a gente pode... Pode falar, fica à vontade. Muito obrigada. Então é muito difícil, né? Muito difícil. Por exemplo, como eu te falei, onde eu fui realmente encontrar pessoas que fazem de verdade, de maneira substancial, a mudança, a reconstrução de vida em mulheres, foi na igreja, não foi no feminismo. Porque você escrever textão no Facebook, você mudar a capa, a foto do perfil, você tirar a roupa na rua como eu fazia, de fato isso não ajuda nada as mulheres negras e periféricas, como elas gostam tanto de falar. Isso de fato não ajuda. Sabe o que ajuda? Fazer um programa, por exemplo, para a mulher que está desesperada para abortar, porque o companheiro foi embora, porque não tem emprego, porque está num desespero. Por que a gente não se organiza para essa mulher não abortar e levar a gestação para frente? Porque não existe um consenso dentro do feminismo da onde começa a vida. Não se fala sobre isso no feminismo. Tem que matar o bebê e pronto. Não tem um consenso de onde existe ali de fato a concepção. Para as outras pessoas que são cristãs, a concepção, a vida começa no momento da concepção. Então, o que a gente faz com essas mulheres? A gente dá toda estrutura e suporte para que elas mantenham essa gestação até o fim com muita dignidade. A gente, igreja. Nós, pessoas cristãs e outras organizações mobilizadas especialmente para isso. Porque quando você facilita o aborto para uma mulher, ou quando você incentiva a ideia de aborto para uma mulher, você nunca vai saber se você vai estar fazendo realmente o bem para aquela pessoa. Será que você vai estar libertando essa pessoa, colocando a ideia de que aborto é liberdade para essa pessoa? Ou será que você vai estar fazendo aquela mamãe assassinar o seu filho, o seu bebê, e se ela vai conviver com tudo isso para sempre? Essa é uma das pautas. Eu sou completamente contra a violência à mulher. Acredito que exista, sim, violência específica contra a mulher, mas não com todo o sensacionalismo que o feminismo faz. Inclusive, eu acho que o feminismo é um dos responsáveis atualmente pela violência contra a mulher, porque agora é moda a invenção de populares fanfics. Então, quantos casos falsos, denúncias falsas de estupro a gente já recebeu esse ano, e todas as vezes que a polícia vai investigar é uma mulher envolvida com o feminismo que fez. Então, quando as feministas escrevem... Você acha que existem mulheres feministas que inventam eu episódios acho, de não, violência eu contra tenho a mulher? certeza. E isso já é caso de polícia. Então, quantas vezes esse ano já foram inventados casos falsos de estupro por feministas no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo? E aí as verdadeiras vítimas de estupro, quando elas vão denunciar, ninguém acredita, porque o movimento feminista já tem feito esse trabalho, esse desserviço. Então, eu acredito que nós precisamos sim ter políticas públicas específicas para mulheres. Eu acredito nisso. E eu acredito que isso não é uma pauta de mentira, feminista. Criar casos Não falsos, sei, porque aí tem tem tanto que caso perguntar pra real. feminista. Sâmia, Tem. como que você responde isso? Olha, eu fiquei até meio atordoada com tudo isso que ela disse. Primeiro que eu acho que é de uma insensibilidade gigantesca nesse momento, em que todo o Brasil, inclusive de forma internacional, a gente debate o tema da cultura no estupro no Brasil, que todo mundo sabe que a cada 11 minutos uma mulher é vítima de estupro, e que a cada 12 segundos uma mulher é vítima de violência física. Alguém que vem dizer que as mulheres, elas se aproveitam, elas fingem que sofreram violência, a troco de quê?
Por que as Vai falar pra mulheres... mim que é mentira. Posso continuar, por favor? Pode. A troco de que as mulheres se aproveitariam de uma fatalidade, de um problema, para poder o quê? Se aparecer nas redes sociais? Existem órgãos sérios de pesquisa, inclusive, que indicam e que ratificam esses dados. E eu acho que nesse contexto, uma pessoa se colocar contra a disposição de boa parte da sociedade brasileira a superar a cultura do estupro, isso é, assim, muito lamentável, absolutamente lamentável, mas, ao mesmo tempo, também não me surpreende, justamente por saber as pessoas com as quais ela convive e as coisas que ela anda dizendo nas redes sociais e etc. Sobre o tema da atuação de religiões, de organizações para ajudar as mulheres. Na minha opinião, eu acho que todos os setores da sociedade cumprem com o papel, inclusive que o papel que o poder público não cumpre. Então, de ajudar as pessoas, de fazer o que for possível para garantir saúde, segurança, enfim, melhores condições para os seres humanos. Eu não sou contra nenhum tipo de religião, acho que as pessoas têm toda a liberdade para se organizarem, para fazerem o que quiser. Inclusive, não sou eu, né, que participo de uma organização que é contra religiões afro, que não respeita pessoas que tenham uma outra origem, que já xingou índios, já xingou negros, enfim. Que tem, eu não parto dessa tradição, eu sou de uma tradição da esquerda, tradição feminista, de mulheres, enfim, que lutam pelos direitos humanos e pelos direitos sociais. Em primeiro lugar, tem várias cristãs que são a favor da legalização do aborto. Eu sinto, inclusive, uma organização que eu me inspiro muito, que eu tenho muito respeito por elas, que elas se chamam Católicas pelo Direito de Decidir. Vou pedir uma licença só para pegar. Não vou poder sair daqui, mas eu queria muito pegar um documento, se alguém pudesse pegar ali na minha bolsa. Porque elas sabem diferenciar, tá bem. Só um momento. Tá, mas eu posso continuar? Porque elas sabem diferenciar a questão do direito à saúde, do direito ao corpo, das questões religiosas. Tem várias outras mulheres que são cristãs e que compartilham, inclusive, do mesmo sentimento. Porque no Brasil, o aborto é uma questão de saúde pública. A cada 2 dias, uma mulher morre em decorrência do aborto inseguro. E praticamente 1 milhão de mulheres praticam aborto no Brasil. Tem até uma pesquisa da UNB que diz qual que é o perfil, qual é o padrão médio da mulher que aborta no Brasil. É claro que todo tipo de mulher acaba recorrendo ao abortamento porque é um direito ao corpo. Se ela optar por não seguir a gestação, ela infelizmente recorre a métodos inseguros e é por isso que a gente tem esses índices de morte e tudo mais. Mas a verdade é que, enfim, existem várias... O perfil do médio da mulher que aborta no Brasil, né, de acordo com essa pesquisa, é uma mulher casada, que tem entre 20 e 30 anos, que já é mãe de um filho e que é cristã, que é de alguma religião cristã, católica, evangélica, enfim, que tem crenças e que tem que tem comparecimento na igreja, enfim. Então eu acho que é bastante equivocado esse pensamento de que são as feministas malvadas que abortam, então mulheres que são imorais, porque isso, os dados indicam que todo tipo de mulher aborta, inclusive a própria Sara, não é, Sara? Você já passou por uma situação como essa, você sempre comenta isso, e eu acho que não dá para julgar e questionar essas mulheres, porque só a mulher que está nessa situação sabe o desespero que a leva a recorrer a métodos inseguros, correndo o risco de vida, correndo o risco de ser presa, porque no Brasil o aborto é ilegal e não deveria ser. É disso que a gente fala, das mulheres terem o direito de fazer o que quiser com o corpo. Compiladão aqui, a Sâmia estava dizendo que o movimento feminista, então, ele é a favor da descriminalização e da legalização do aborto, é isso? Isso. E que o perfil de mulheres que abortam é bastante diverso, incluindo religiosas, mas que quem acaba sendo penalizada são as mulheres mais pobres. São as mulheres mais pobres e negras que não têm condição de pagar por uma clínica caríssima ou mesmo por um citotec que não tem acesso e que morre. E a Sara estava discordando, eu queria que a Sara falasse um pouquinho. Não, eu estou super discordando, porque, por exemplo, é tanta coisa que a Sâmia fala, ela fica tanto tempo falando que a gente acaba até esquecendo. Mas eu trouxe aqui um documento comigo e é muito interessante quando você fala, por exemplo, que eu estou ganhando dinheiro, quando em 15 anos o movimento feminista aqui no Brasil movimentou 37 bilhões de dólares para promover o aborto. Então aqui eu trago comigo alguns nomes muito conhecidos de coletivos feministas, como por exemplo, Casa de Cultura da Mulher Negra, Católicas pelo Direito de Decidir. Eu, como mulher católica, afirmo que é impossível você ser católica, cristã católica, e lutar pelo assassinato de bebês, porque eu acho que chamar de aborto já é demagogia demais.
Então, por exemplo, a Igreja Católica, ela não se envolve com essas mulheres são financiadas por fundações internacionais, são financiadas? católicas pelo direito de decidir e muitas outras feministas brasileiras, inclusive. É engraçado como sempre quando eu puxo esse documento, que é real, está na internet, no próprio site da Fundação MacArthur, e mostro para as feministas, elas desconversam, porque aqui está escrito que em 15 anos, vários coletivos feministas, ECOS, Cunhã, Centro Feminista de Estudo e Assessoria, adoro esse aqui, Cefêmea de Brasília, receberam dinheiro para falar sobre aborto no Brasil. Então, que feminismo honesto é esse que, para lutar por uma pauta que realmente acredita, precisa receber tanto dinheiro assim para tentar mudar a legislação e a cultura no Brasil? E isso foi uma das coisas que me decepcionou muito dentro do movimento, porque o dinheiro que eu ganhava era honesto, do meu trabalho, da minha força de trabalho. É um conceito marxista isso, eu gostei. Não, legal, mas pode continuar, assim como o livre comércio, é uma troca que a gente faz, né? Eu vendo e a pessoa que está interessada, ela compra. Pode continuar. Então, por exemplo, isso que eu tenho me questionei durante um ano antes de sair do feminismo. Onde está a honestidade? Para onde foi esse dinheiro para falar sobre aborto no Brasil? Eu acho que aborto não é uma questão de saúde pública. Porque é muito bonito você falar meu corpo, minhas regras, quando aquele corpo não é seu. É muito bonito você fazer vaquinha na internet para comprar Citotec para sua amiga e não avisar sobre curetagem, não avisar sobre possíveis arrependimentos. Por que não faz vaquinha para pagar psicóloga? Isso eu nunca vi. Isso você acha mesmo no caso da mulher estuprada? Com certeza. Qual a diferença de um bebê que veio de uma relação saudável e do bebê que é fruto de um estupro? É uma vida do mesmo jeito. Para mim, é uma vida do mesmo jeito e merece ser respeitada. E você acha que essa associação que financia coletivos feministas, como você disse, qual é o objetivo disso? Qual é a vantagem? É mudar a legislação brasileira. Tem toda a indústria do aborto, ela é extremamente lucrativa. Então, recentemente nós tivemos uma grande denúncia nos Estados Unidos da Planned Parenthood, que é uma ONG que movimenta o aborto nos Estados Unidos, em que uma jornalista gravou uma das principais médicas dessa organização que traficava os órgãos de fetos abortados, porque nos Estados Unidos, não sei se você sabe, você pode abortar até um dia antes do nascimento do bebê, você pode abortar. Para mim, o infanticídio, não tem a mínima diferença. E as feministas lá completamente dão suporte a essa ideia. Então foram várias coisas. Quando uma pessoa me pergunta assim, o que você fez, qual foi o start para você sair do feminismo? Não teve um start. É uma decepção atrás da outra, é uma desonestidade atrás da outra. Mas existe uma conexão entre o feminismo e tráfico de órgão? Não. Existe uma relação óbvia entre feminismo e aborto. Hoje em dia, a principal pauta feminista no mundo inteiro é a legalização do aborto. Por quê? Porque isso é interessante porque movimenta dinheiro. Elas recebem dinheiro para fazer isso, assim como receberam milhões de dinheiros do PT também e de outros partidos, né, de esquerda. E recebem dinheiro dessas fundações internacionais para promover o aborto no Brasil, porque a indústria do aborto gera muito lucro, gera muito dinheiro. Então é muito interessante. Mas essa frase eu concordo, de que a indústria do aborto ilegal gera muito dinheiro. Não, ilegal. Sim, porque existem clínicas clandestinas que cobram 5, 10, 15, 20 mil reais para a mulher poder, enfim, passar pelo procedimento do abortamento. Existem médicos e clínicas aborto legalizado, gratuito, feito pelo SUS. O nosso SUS não tem nem condições de atender uma pessoa com pressão alta. Mas sabe, Sara, que tem um dado que foi divulgado no final do ano passado, do DataSUS, as suas estatísticas falaciosas, que se morresse 1 milhão de mulheres por ano, a nossa população não estava aumentando. Só um minutinho, porque é muito difícil eu conseguir concluir meu pensamento, porque você fala muito. Eu imagino, então, deve ser difícil quando mesmo. você fala sobre essas estatísticas de 1 milhão de... Essas estatísticas são feitas baseadas no número de curetagens que é feito. Curetagem é um procedimento onde você faz uma raspagem no colo do útero para tirar restos que ali estão. Não só de fetos, mas qualquer outra. Mas em complicação, de outras doenças, pessoas complicações, etc. e tal. Então, essa
essa estatística que a Sâmia divulgou aqui é baseada no número de curetagens, visando que as curetagens não são somente feitas em caso de aborto, então a sua estatística é completamente desonesta e falaciosa. Não. Enfim, é que você também falou várias coisas, eu vou tentar falar das que são mais relevantes e tentar abstrair. Se você pudesse concentrar um pouquinho nessa questão do que a Sara falou, da questão da indústria do aborto, do financiamento do feminismo, inclusive porque tem um movimento no Facebook bastante intenso, debatendo essa questão, né, do feminismo recebendo dinheiro. Sim. Então, se você puder falar um pouquinho. Bom, primeiro que essa coisa de que o movimento feminista recebe dinheiro, isso é uma loucura completa. Eu não conheço e não sei, acho que se a Sara puder provar, citar nomes de pessoas, indivíduos que enriqueceram com a luta feminista, eu te desafio, inclusive, a fazer isso. E a Marta Suplicy é do partido do Cunha, que é, enfim, um cara contra o aborto e contra o direito das mulheres. E eu não tenho sempre foi feminista, sempre foi do PT, mudou recentemente. Não, ela é uma aliada, inclusive, da sua organização, né, do malvado favorito, não foi que o Feliciano falou do Cunha? É disso que se trata. Mas o histórico a Marta Suplicy, ela tá do seu lado político. Não, senhora. Como eu estava dizendo, não existe nenhuma mulher que enriqueceu com a luta. As mulheres, inclusive, muitas vezes elas acabam gastando dinheiro para ir para a rua, para poder comprar cartazes, materiais, megafone. Inclusive, se eu ganhasse muito dinheiro com o feminismo, eu não trabalharia 8 horas por dia, não seria funcionária pública, não pagaria meu salário, minhas contas, meus impostos, não ralaria como todo brasileiro. Eu acho que, inclusive, tem várias mulheres que têm um perfil, inclusive, muito semelhantes ao meu. Na verdade, o que é lucrativo é a indústria do aborto ilegal. Porque existem clínicas, existem médicos que cobram muito caro por um procedimento, justamente por ele ser ilegal no Brasil. E aí essas mulheres, elas têm toda a condição de higiene, de garantia, enfim, de que o procedimento vai ser feito em condições adequadas. Mas são mulheres, de maneira geral, privilegiadas, porque são mulheres que têm condições de pagar esse valor. Essa não é a realidade da maioria das mulheres do Brasil. Quanto custa um aborto? Vocês têm uma estimativa, alguém de vocês? Um aborto? Eu não paguei, foi uma médica ortopedista que deu 4 comprimidos de Citotec na minha mão. Depois ela saiu pro plantão e me deixou sozinha para morrer. Então, a Sara, ela tem uma história bastante contraditória de uma pessoa que conseguiu, provavelmente não era um traficante, era alguém, enfim, que te deixou reeleito. Infelizmente, essa é a realidade de muitas mulheres brasileiras. Um aborto numa clínica clandestina, ela custa, depende da clínica, do perfil da pessoa, do perfil do médico, 5, 10, 15, 20 mil reais. É um custo bastante alto, a maioria das mulheres brasileiras, por isso que a gente tem essas estatísticas de que uma morre a cada 2 dias, de que várias delas têm o útero perfurado, que tem complicações para o resto da vida, porque são mulheres que não têm condições de pagar esse dinheiro. E isso independe de religião, independe de crença, é todo o perfil de mulher, quando ela não quer desenvolver a gravidez, ela acaba optando pelo aborto. E eu acho que a nossa luta, na verdade, diz respeito a que todas as mulheres possam fazer o que quiser. Não é que as feministas elas obrigam todas as mulheres a abortarem, porque a gente nem pode fazer isso porque o aborto é legal. Isso seria correr um risco tão grande de você poder ser algemado por você querer garantir o direito de uma mulher fazer o que ela quiser com o corpo dela. A gente luta para que as mulheres possam decidir a fazer o que elas quiserem com a vida delas. Se elas quiserem ter um filho, o Estado tem que garantir creche, tem que garantir o acesso à maternidade de qualidade, a um parto humanizado, tem que garantir todas as condições para que as mulheres elas possam ter o filho. Quando a gente fala em regulamentação, legalização do aborto, significa cuidar do período pré, durante e pós a gravidez, enfim, o processo, né, de engravidar e de desenvolver um filho. Pré significa que nas escolas, na mídia, em todos os meios existam educação sexual, acesso a contraceptivos para que as mulheres possam decidir se querem engravidar ou não. Quando elas engravidarem, se elas engravidarem, elas têm que decidir se elas querem continuar com a gravidez ou não. E depois para que o Estado garanta direitos para que ela possa seguir com o seu filho. O que a Sara pensa dessa questão que a gente está falando, até a gente entrou na questão de contracepção, quer dizer, o feminismo trabalha muito com isso desde de suas origens, né? E como que você vê isso, a questão do direito a decidir engravidar ou não, da contracepção? Você tem Eu acho que cada pessoa é livre para decidir qual o método contraceptivo que ela quer usar. E sou super favorável que o Estado faça campanhas
de conscientização, de levar, por exemplo, para lugares onde a gente não tem essa conscientização, com a população ribeirinha, com pessoas que estão morando lá no norte do país, que não têm acesso tão fácil a isso, mas eu não acho que... tão longe, aqui mesmo em Eu São acho Paulo. que o aborto, ele não é uma solução, e também tampouco acho que se trata do próprio corpo. Como eu falei, é muito bonito falar meu corpo, minhas regras, e jogar por terra qualquer ideia de que um bebê, ele é uma outra pessoa, ele é uma outra vida paralela à sua. Então, assim, eu acho que o sexo, ele é feito para reprodução. Lógico que nós, nessa idade pós-moderna, nós usamos o sexo para prazer, outras coisas. Mas ele é feito para reprodução. Então, quando você faz sexo, é muito óbvio que você corre o risco de reproduzir. Portanto, tem que arcar com as responsabilidades dessa atividade, dessa situação. Eu tenho uma visão bastante diferente. Eu acho que a gente não tem que ter uma lógica punitivista sobre a sexualidade das mulheres. Porque, inclusive, essa pena, né, essa obrigação de ser mãe, de ter que arcar com as consequências do prazer, do ato sexual, ela só recai sobre as mulheres. É disso que se trata o machismo. Porque tem vários homens que, enfim, praticam a sua sexualidade livremente, inclusive, muitas vezes, se utilizando de violência, mas que não têm a responsabilidade social de arcar com a consequência de ter um filho, de ter que contribuir financeiramente para que o filho possa seguir a vida. Eu acho que só a mulher que passou por essa situação, eu acho que até mesmo a Sara, por já ter passado por isso, ela devia compreender e se sensibilizar com a realidade de tantas mulheres do Brasil, é que sabe o quanto é difícil, até por o Estado não nos dar todas as condições para poder ser mãe. E para além disso, eu acho que é uma questão também de individualidade, sim. Eu acho que a gente vive num momento em que tantas questões da sociedade já avançaram, bastante inclusive, para a gente achar que sexo serve única e exclusivamente para reprodução. Não, ele não serve, tem uma função biológica, que é tem essa função biológica, mas para além disso tem a questão do prazer e da sexualidade. Claro, eu não acho que vale a pena você matar um bebê para você ter um orgasmo. Essa é a minha opinião. Mas por exemplo, matar bebê eu acho para que ter orgasmo, Sara, que é isso? A solução é você obrigar aquele pai, que não é pai, né, o progenitor, através de meios legais, a contribuir, a ter uma fiscalização maior. Essa é a chave para resolver o problema e não incentivar um aborto. Já que a gente está falando aqui, a gente passou várias vezes pela questão de política pública, né? Legislação, quer dizer, falta política. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a representação da mulher na política. Eu queria saber quem representa vocês, quem é uma mulher hoje na política que representa o pensamento de vocês. A Sara falou por último, eu vou começar com a Sâmia, depois eu passo para a Sara. Eu me inspiro bastante em alguns exemplos. Tem uma deputada... Não precisa ser brasileira. Tá. Eu vou dar alguns exemplos de mulheres brasileiras nas quais eu me inspiro, com as quais eu dialogo muitas vezes, que é, por exemplo, a Luísa Erundina, que é uma mulher que é um exemplo de política, de militante, de mulher que passou por uma série de preconceitos, inclusive quando ela foi prefeita em 1988, 89, em São Paulo, que defendeu uma série de bandeiras do movimento de mulheres, mas também da garantia de direitos da toda a população. E eu também me inspiro muito no exemplo da Luciana Genro, que inclusive nas eleições presidenciais de 2014, que foi candidata à presidência, ela defendeu uma série de bandeiras dos direitos das mulheres, dos direitos humanos, LGBT, propôs uma nova forma de organização da economia, da sociedade, e eu acho que são exemplos dos quais a gente tem que se inspirar, porque a gente fala muito de representatividade das mulheres na política, de ocupar mais espaços, de ampliar o número de cadeiras no parlamento. Eu acho que isso é essencial, porque no Brasil, aqui em São Paulo, por exemplo, a Câmara de Vereadores, só 9% é composto por mulheres, né? Isso é bastante absurdo, se você considerar que mais de 50% da população, por exemplo, é feminina. Mas, para além disso, eu acho que as mulheres, elas têm que ter um lado, ela tem que estar do lado certo, ela tem que estar do lado da luta das mulheres e da luta do povo, porque... imagina se a gente elege, por exemplo, mais uma mulher do partido do Bolsonaro, por exemplo. Você que é fã um do Bolsonaro, sujeito, né? Muito pelo contrário. Deus me livre de ser fã do Bolsonaro. Você é fã do Bolsonaro? Não, eu trabalho com ele, além de ser amiga pessoal. E o que você acha, por exemplo, dele estar sendo processado por ter incitado o estupro da deputada Mariana Rosário? Eu acho um absurdo. Porque ele ser processado é um absurdo. Eu acho um absurdo, mas porque você primeiro acabou que ele de dizer que os homens têm que ser punidos, que tem que ter uma legislação. Não, isso aí é demagogia da sua parte. Não, é você que Sara, disse agora. Só essa pergunta não só da Sâmia, depois sim, você volta claro. pra mim. É que você eu acho um absurdo
Porque que ele tem imunidade parlamentar, segundo que ela o E chamou... é um absurdo, ele tem privilégio, porque ele é político, ele pode dizer o que ele assim quiser em como ela rede também nacional, dizer que uma mulher merece ser estuprada porque ele Ao é parlamentar, contrário, ele pode não, fazer senhora, isso. não Eu venha acho que querer isso é uma mentir. luta central das mulheres. Não venha Isso querer é a mentir. perpetuação da cultura do estupro. Não, Não é porque ele tem lindo, imunidade tá. parlamentar que ele pode dizer o que ele quiser, muito pelo contrário. fez a Ele pergunta, tem a era pra eu responsabilidade de respeitar as mulheres. é Assim- um absurdo que você assim defenda como- ele em rede nacional. Defendo sim, Uau. com muito orgulho, amor e carinho. Você defende um cara que Assim- faz apologia aos torturadores da ditadura militar, por exemplo. nem vou entrar nesse Enquanto mérito o de Brasil estava tortura. definindo o futuro do país no impeachment, o cara dedica o voto dele ao coronel Brilhante Ustra, que torturou, estuprou várias O que mulheres. você tem que falar sobre o Mário Cosel Filho? Nada, eu nem sei quem é esse homem. O que eu tenho a ver com isso? Exatamente, você não tem nada a ver com isso. Você não tem Então por que nada você a tá ver. perguntando se eu não tem tenho nada a ver com ver isso? com as pessoas que foram mortas pelos esquerdistas durante a ditadura. Mas primeiro eu vou te responder sobre o Bolsonaro. Por que você acha que só ele tem privilégios com a imunidade parlamentar, sendo que ela o chamou de estuprador? Ela o Se chama. ele não processou a Maria do Rosário, foi por conta da imunidade parlamentar dela. Foi por... Bom, mas é engraçado porque ele tem imunidade parlamentar. E ela também. Mas ele está sendo processado. Pois mesmo é. tendo a imunidade Sabe parlamentar. como, sabe porque como ele se disse, chama isso? é Perseguição política. Por parte de quem? Perseguição Se a gente política. tem um governo Temer, que é um governo que está do seu Ah, lado, não, um que é um governo de governo 40 de direita. dias. Eu Volta queria pra entender. pergunta. Vamos tentar voltar Eu pra gostaria questão. Protege Eu as gostaria mulheres de que são saber da vítimas sua disso. parte, o que você acha do fato da Maria do Rosário ter chamado o Bolsonaro de estuprador? Você não acha que ela, como representante também das feministas, dos movimentos sociais de esquerda, ela não está colaborando para isso que eu tinha falado antes, das falsas acusações de estupro? Olha, eu disse Chamando um homem honesto, que não é corrupto, que não tem nada, nenhum tipo de índole com relação a assédio sexual ou estupro, de estuprador? Olha, se ele não Você tem... não acha que isso é falta de Uau. respeito com as mulheres que foram estupradas? Eu acho que falta de respeito com as mulheres que foram estupradas é um parlamentar se utilizar da sua imunidade e do seu poder para fazer apologia ao estupro. Se ele não tem culpa, ele vai provar, porque ele está sendo julgado pela justiça. E eu acho que o movimento de mulheres não vai dar sossego para o Bolsonaro e para nenhum outro tipo de pessoa que, em rede nacional, alimenta a cultura do estupro. Você pode ter certeza, porque eu acho que a gente vive numa condição muito séria, tem muitas mulheres que são violentadas todos os dias, a cada 11 minutos uma mulher é vítima de estupro, e eu me coloco ao lado de todas aquelas mulheres que se levantam contra os estupradores, sim. Ela pode ser do partido que for, a Maria do Rosário Então, mas não a é do Maria meu do partido, Rosário não ela tava não é minha contra- aliada em diversas pautas, no entanto, eu me coloco ao lado de todas as mulheres que sim, porque ele não é só um cara que faz Mas a apologia Maria do Rosário estava ao estupro. defendendo Champinha, que estuprou uma menina de 16 anos durante 5 dias. Como é que você não tem vergonha, Sâmia, de defender uma mulher que defende um estuprador que matou, torturou e estuprou uma menina? O movimento feminista chega a ser tão desonesto que, para legitimizar suas ideologias de esquerda, eles preferem não estar de acordo com um ou dois PLs do deputado Jair Bolsonaro que servem unicamente para defender as mulheres de castração química e de aumento de pena para estupradores somente porque é do Bolsonaro. Se fosse de qualquer outro parlamentar, vocês estariam Gente, eu queria- apoiando. Isso é perseguição fazer uma política, é última- demagogia e falta de vergonha na Eu cara. queria fazer uma última pergunta em função do nosso tempo, que a gente já deu 1 hora. Mas eu acho que a gente entrou num ponto bastante importante aqui, que é a questão de como as visões diferentes sobre a questão do estupro, né? Quer dizer, o feminismo fala muito da cultura do estupro e a Sara entrou num ponto importante, né? Falando de um caso de estupro, a questão das propostas. Desculpa, eu queria só, talvez até ajude no que você vai no seu raciocínio, não sei, de que as feministas fizeram uma grande campanha no ano passado, retrasado, não lembro mais quando saiu essa discussão, contra a redução da maioridade penal, inclusive para estupradores. Então, isso que eu queria falar. Como Quer dizer, isso a gente tem protege as uma mulheres? visão aqui diferente, né? Então, tem a questão da cultura do estupro, né? Que envolve, enfim, educação e visões diferentes sobre a sexualidade, sobre a mulher. E a questão que seria uma abordagem um pouco mais punitiva, não sei se eu posso dizer assim aqui grosseiramente, pensando rápido. Quer dizer, a questão da castração química, a redução da maioridade penal. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, quer dizer, essas diferentes visões. A gente terminou com a Sara? Foi isso?
Oi. Se puder, mas assim, a gente vai ter que ser um pouco breve, então Tá. assim, um minutinho só para essa última questão e a gente fecha o debate. Eu acho que essas propostas que ela coloca da castração química, já vi também defendendo a questão do armamento de toda a população, acho na verdade que elas são uma barbaridade. Porque a questão do machismo ou do estupro, ela não é porque o cara tem um órgão sexual reprodutivo, porque ele tem desejo, porque é uma questão do machismo, é uma questão social e cultural. E é sobre isso que a gente tem que atuar. Já existe lei, já existe punição, só que a verdade é que, infelizmente, elas não estão bastando, porque as outras áreas da sociedade, do poder público, elas não funcionam para que a gente combata o estupro, porque você vai ter a punição do estuprador, mas você não está combatendo nenhuma das causas. E no último período, acho que pelo debate do feminismo ter se fortalecido, pelo tema da cultura do estupro ter se ampliado, a gente está conseguindo colocar quais são algumas dessas causas. Então, por exemplo, o fato de que nas escolas a gente não tem o debate, que ela chama de ideologia de gênero, que foi um termo que eles criaram, mas não tem um debate contra o machismo, contra a LGBTfobia, pelos direitos das mulheres, enfim, para que as mulheres elas saibam dos seus direitos, do seu corpo e da sua sexualidade, para que os meninos sejam ensinados a respeitar e as meninas sejam respeitadas sejam ensinadas a serem livres. Quando, por exemplo, em rede nacional existem programas que fazem apologia à violência, que muitas vezes tem cenas explícitas de violência, de estupro, e que isso não é punido, como, por exemplo, quando aconteceu o caso famoso do Alexandre Frota, que também é companheiro da Sara, quando ele foi em programa nacional dizer que estuprou uma mulher e isso passou impunemente, ele disse que era somente uma piada. Isso acontece, infelizmente, todos os dias. Então a gente precisa combater isso. A gente precisa de mais delegacias da mulher, porque no Brasil são apenas em poucas capitais que existem delegacias da mulher e elas não funcionam 24 horas. Elas funcionam em horário comercial, muitas delas inclusive fecham no horário do almoço. Eu concordo com você sendo... que isso seja um absurdo. Que bom, porque isso é uma bandeira feminista. É muito importante que você se cidadania. contradiza e perceba que tem muitas coisas que são necessárias, independentemente dos seus preconceitos e da sua vontade, enfim, de se colocar contra o movimento necessário. Olha, primeiramente, como você citou Alexandre Frota, e ele é muito meu amigo, eu gostaria Ele não é nem um pouco meu amigo, não sei se você sabia disso. Sei, sim. Você está sendo processada pelo Alexandre Frota. Então, por exemplo, esses dias aconteceu um episódio com a doutora Janaína Pascoal, onde nós vimos homens incitando a violência contra ela. Ela não é uma militante de esquerda, mas ela é uma mulher, acima de tudo. E o Alexandre Frota colocou à disposição dela 60 homens, seguranças, para resguardar ela. E as pessoas que estavam justamente tentando agredi-la eram companheiros seus de esquerda. Então, isso não faz sentido. Eu estava recentemente na Câmara Municipal. Que não sejam 60 mulheres, porque eu acho que as mulheres, elas defendem umas às outras. Mas eu fico feliz que o Alexandre Frota esteja agora se sensibilizando, porque o que ele disse na televisão todas as pessoas foi uma grande barbaridade. Eu espero que o movimento de mulheres tenha feito ele refletir e avançar, o que eu duvido muito. Eu também acho acredito que é para ganhar o poder das pessoas mas de mudar. Eu mudei, o Alexandre Frota também mudou. Foi em rede nacional se desculpar por conta dessa piada, que foi infeliz. Foi uma conquista do movimento de mulheres, porque a gente denunciou nas redes sociais o que ele tinha feito e depois disso ele de fato ele teve que retroceder. Não fosse o movimento feminista, isso não teria acontecido. Eu acho que isso não foi por causa do movimento feminista. Inclusive, conversei com ele hoje. Porque ele se arrependeu. Por quê? Então por que ele está movendo um processo? Então por que ele está movendo um processo? Porque você chamou ele de estuprador. Ele disse em rede nacional que ele estuprou. Ele fez uma piada e você, exatamente como a Maria do Rosário, exatamente como muitas feministas, o acusou contra ele para poder investigar esse caso até as últimas consequências. Não sou só eu que estou dizendo, o Ministério Público, o Poder Público Nacional está dizendo que o que ele fez em rede nacional é um absurdo, porque de fato é. Você não pode utilizar de um canal de televisão para você fazer apologia à violência contra as mulheres. Então, graças a Deus que ele é assustador estar do lado de uma mulher que é amiga e que defende esse cara e que acredita que as malvadas são as feministas que denunciam. Não acho que as feministas e não o cara que vai em rede nacional. Isso é uma barbaridade. Não, acho que são criminosas, mas é diferente. Criminoso é o cara que em rede nacional faz apologia ao estupro. Continuando a minha resposta, denunciar não é crime. Eu acho que existem muitas questões que eu ainda gostaria de falar. É uma pena que a gente não tem tempo. Certamente teremos outros debates. Eu espero de verdade que sim. Eu acho que hoje o feminismo ele é muito fácil
A gente vê, por exemplo, dentro das escolas, a gente vê, aqui em São Paulo teve grandes ocupações em escolas, em que movimentos feministas, assim como outros movimentos sociais de esquerda, o UNE, o JS, se apropriaram da luta dos estudantes na escola, justamente porque sabem que o jovem tem uma vontade muito grande de mudar o mundo, o jovem tem uma vontade ali de querer mudar as coisas. A gente vê hoje a educação está falida, a saúde está falida, o jovem quer fazer alguma coisa, os movimentos de esquerda já estão organizados para cooptar esses jovens, transformá-los em idiotas úteis, cooptam esses jovens que realmente querem fazer diferença e acabam transformando eles em pequenos soldadinhos para lutarem pela ditadura do proletariado. Isso é uma coisa que me preocupa muito. Quando a Sâmia fala que não existe debate de gênero na escola, o Brasil inteiro está se mobilizando para tirar debates de ideologia de gênero das escolas, instaurar o projeto Escola Sem Partido, porque nós queremos que o jovem hoje na escola ele aprenda português e matemática, não aprenda sobre sexo, não aprenda sobre incentivo de erotização infantil. Então, isso me preocupa um pouco quando a Sâmia diz que isso não existe. Quando a gente vê professores levantando cartazes escrito "vou ensinar gênero para o seu filho", sim. Então são coisas que me preocupa muito quando ela me acusa. Eu acho que você foi graduada em vitimismo, porque quando você faz quando você faz todo esse discurso de que como posso estar sentada do lado de uma pessoa que faz isso e apoia isso, e eu me pergunto como eu posso estar sentado de um lado de uma pessoa que faz demagogia em cima do caso da deputada Maria do Rosário, que defendeu o estuprador Champinha, que faz demagogia em cima de assassinatos de bebês, que se recusa a olhar aqui na sua frente, pode até ficar de presente para você, 37 milhões de dólares envolvidos. Eu só queria voltar para a minha questão da questão da cultura do estupro e como como os movimentos encaram isso de maneira diferente, que a gente acabou fazendo uma digressão, a gente perdeu o fio. Quer dizer, a Sâmia falou um pouquinho da visão do movimento feminista e você, antes da minha pergunta, você tinha mencionado a questão da castração química e a redução da maioridade penal. Então, eu queria ver como que você enxerga. A gente tem uma cultura, essa... eu não acredito em cultura do estupro, porque quando um estuprador, ele comete esse ato de barbaridade e a população fica sabendo, o que acontece? Linchamento. Ninguém aceita estupro no Brasil. Inclusive, quando ele vai pra cadeia, ou ele vai ser estuprado lá, ou ele vai ser morto, ele vai ser linchado. O que existe no Brasil é a cultura da impunidade, porque hoje o menor, ele sabe que ele pode estuprar, porque toda essa corja esquerdista vai defender ele. Ele não vai passar 6 meses na Fundação Casa. Então, existe uma cultura de impunidade. O estuprador hoje, ele estupra e sabe que ele vai ter pessoas lá para defender ele. Isso é um absurdo. Progressão de pena, por que não? Porque as feministas não se juntam, ao invés de defender Champinha, por que não vai lutar para que isso termine? Então, são coisas que sempre me deixaram confusas. Então, acho que é de se repensar o movimento feminista, as atitudes, as ações, é de se repensar. Eu acho que se existe uma cultura de impunidade, o Brasil é a impunidade parlamentar, a impunidade das pessoas que têm dinheiro e que têm poder. Porque pobre no país é punido, pobre, negro, pessoas que são marginalizadas, elas são punidas o tempo todo. A lei, a justiça nunca está do lado do oprimido, ela está sempre do lado do opressor. E eu acho que é por isso que também você reivindica tanto, né, aumento da punição, reivindica tanto, né, o poder da pena, porque você sabe que o lado que vai ser atingido é justamente o lado que já vem sofrendo historicamente o lado criminoso, com os desmandos do poder. Poxa. O lado criminoso, porque no meu ponto de vista, por exemplo, o que fez Jair Bolsonaro é crime, em vários aspectos. Inclusive, ele está sendo processado por isso. Eu não tenho nada a ver com a Maria do Rosário, eu não sei porque que você sempre fala da Maria do Rosário, porque eu nem sou do partido dela. Sim, mas eu acho que esse bode na sala que você inventou do Champinha, o movimento feminista não tem nada a ver sobre o Champinha. Tem a ver com a luta pelos direitos das mulheres, para que as mulheres saiam da condição de violência. Eu toco na Maria do Rosário, porque ela é feminista, ela é de esquerda. Não, acho que você podia falar da Luciana Genro, da Luísa Erundina, que são mulheres que são do meu partido. Até porque eu não posso falar por uma mulher que não é do meu partido, que eu conheço pouco, que eu tenho pouca relação. Mas se a Maria do Rosário se levantou contra um cara como Jair Bolsonaro, ela tem todo o meu apoio, porque eu acho que
todas as mulheres que se levantam contra pessoas que fazem apologia à tortura, apologia ao estupro, elas devem ser respeitadas e elas devem ser valorizadas e elas são feministas. Eu acho uma pena, inclusive, que você prefira ficar do lado dele do que dela nessa condição. Eu acho uma pena, eu acho assim, eu gostaria de usar qualquer outra palavra, mas eu não consigo, então tem que ser a palavra ridículo mesmo. Que uma mulher como você, que diz lutar pelo direito das outras mulheres e pelo fim da violência, fique do lado de uma mulher que faz uma falsa acusação de estupro e que defende um estuprador. Quantas vezes eu vou ter que falar o nome do Champinha aqui? A Maria do Rosário estava defendendo ele, então como pode uma feminista defender uma mulher que defende um estuprador? Não existe isso. O movimento Sara, feminista, ele precisa todo lugar repensado. você inventa um monte de histórias e você coloca Não a palavra invento, na é boca dos só outros. você Eu não ir no tenho Google, nada no YouTube a e ver com a ver Maria do vídeo. Rosário e muito menos com o Champinha. O movimento feminista não tem nada a ver com defesa de estuprador. Você está muito aqui pelo defendendo contrário. a Maria do Rosário na minha frente. Eu estou defendendo toda e qualquer mulher que se levante contra estupradores, contra pessoas que fazem apologia à tortura e que lutam pelo direito das Então mulheres. você não defende a Maria do Rosário? Se não é o seu caso, se esse é o caso da Maria do Rosário, eu defendo, sim. Pessoal, vou ter que encerrar, infelizmente, o debate em função do nosso horário. Rendeu muito mais do que a gente esperava aqui. Foi uma discussão muito, muito bacana, muito calorosa. Com certeza a gente vai ter que continuar debatendo. Super obrigada, Sânia. Muito Eu que obrigada, agradeço Sara. muito pelo convite. Fla-Flu, a festa de todos. Dos torcedores ilustres e da multidão empolgada.